Olá, turma, tudo bem? Nosso assunto de hoje é um assunto que interessa todos nós advogados em especial, né? Honorários, contrato de honorários, né? O nosso famoso ganha-pão, né? A nossa recompensa financeira por atuar em um processo, tá? O que é importante vocês saberem dos honorários advocatícios, tá? Na Lei 8906/94, ele está a partir do artigo 22. No Código de Ética da OAB, ele está a partir do artigo 35, tá? Honorários advocatícios, existem 3 formas de nós alcançá-los, tá? A primeira são os honorários contratuais, aqueles que eu pactuo com o meu cliente, tá? Aqueles que eu coloco no contrato de prestação de serviços jurídicos, tá? E qual é o valor? Qual é a referência que eu tenho? Está na tabela da OAB. É para isso que existe a tabela da ordem, para que a tabela nos dê um referencial de o quanto cobrar em cada tipo de ação, tá? E existem os honorários sucumbenciais, que é aquele que eu ganho, que eu posso ganhar ou não, né? Depende, lá na sentença judicial, arbitrado pelo juiz, tá? O que acontece? Como é que funcionam os honorários de sucumbência? Tá? A sucumbência é a parte perdedora do processo paga para o advogado da parte vencedora do processo. Tá? Qual é o parâmetro? Como é que funciona? Antes do Código de Processo Civil de 2015, ou seja, na vigência do CPC de 73, esse arbitramento de honorários que se dava na sucumbência, ele era muito aleatório, não era uma coisa certa, fixada. O juiz muitas vezes fixava uma porcentagem, né, que oscilava na maioria das vezes entre 10% e 20%, ou sobre o valor da causa, ou sobre o ganho do processo, tá? Ou tinha situações que o juiz colocava um valor, o valor em espécie, em real ali, né? R$500, R$1.000, R$2.000, ele colocava um valor mais fechado, assim, vamos dizer por si só, tá? O que aconteceu com o CPC de 2015? Aconteceu 2 coisas importantes, tá? A respeito dos honorários. O primeiro deles é que permitiu que não houvesse mais uma compensação em honorários. Como assim? O que é isso? Tá? Funciona assim. A parte não foi total vencedora, a sentença foi parcial procedente. Tá? Aí o juiz condena ambas as partes a pagarem honorários advocatícios de forma cruzada. Uma parte paga para o advogado da outra e a outra parte paga para o advogado da outra. Tá? O que acontecia antes? Né? Antes de 2015. Condeno a parte a pagar 10% do valor da causa para um e para outro. E desde já autorizo a compensação. Tá? Ou seja, ficava no 0 a 0. O advogado não. Ele levava os seus honorários contratuais, aquilo que ele pactou com o seu cliente, mas não tinha sucumbência. Tá? Porque admitia-se a compensação. Quando o valor não batia, valia também o abatimento. Então, por exemplo, um ganhou 1.000, o outro ganhou 500. Abate-se, paga só 500, a diferença acabou. Isso acontecia, tá? E não tinha uma uniformidade a respeito de quantos por cento era, né? Ao passo que o CPC de 2015 estabeleceu. É de 10% a 20%, ponto. Não admitido a compensação. Então aconteceu já processos, eu já passei por isso, aonde o meu cliente nós tivemos uma parcial procedência, eu ganhei, vamos supor, 1.000, 1.500, e o meu cliente teve que pagar isso para o advogado da outra parte. Tá? Então isso aí foi uma vitória que teve para a advocacia, não haver mais a compensação, tá? Ao passo de que tu recebe, além dos contratuais, tu recebe os sucumbenciais. Só que existe uma outra situação também, aonde você pode ser beneficiado numa sentença ou num acórdão, né, se for em segunda instância, haver
um ganho de honorários de sucumbência e pode acontecer de tu não receber. Em que situações? Situações onde a parte perdedora está litigando com o agasalho da assistência judiciária gratuita, a AJG, tá? Regulado lá na Lei 1060/50, tá? Aí o juiz diz: condeno a parte a pagar 10% de honorários sucumbenciais para o patrono da parte adversa, de 10% sobre o valor da causa ou sobre o valor do ganho. Entretanto, suspendo a sua exigibilidade em face da parte estar litigando sobre o pálido da AJG, tá? Então, às vezes isso acontece. Por que suspende? Porque se o status quo financeiro daquela pessoa ali que perdeu mudar dentro de um prazo de 5 anos, que isso está lá no código na Lei 8906/94, se eu não me engano. Não vou chutar o artigo aqui, eu não estou com a lei na minha frente aqui para dizer para vocês. Porque tem prescrição também a respeito de honorários, né? Eu posso juntar lá no processo dizendo: olha, o cidadão melhorou, foi chamado no concurso, ganhou na loteria, melhorou de vida. Então aqueles honorários lá que estavam suspensos, a sua exigibilidade, eu quero fazer cumprir agora. Eu quero agora. Tá? Então temos essa situação. E existe ainda uma outra questão no qual você pode vir a ser contemplado com a questão dos honorários, que é o chamado arbitramento de honorários. Tá? Que situações que isso acontece? Você advoga para uma pessoa, ou para uma empresa, pessoa física ou jurídica, não importa, e tu não fez um contrato de honorários com a pessoa. Tu não fez um contrato, tá? Dizendo quanto que vai ser, quanto que não vai ser, como é que vai ser e tal. Mas tu trabalhou, tu recebeu procuração, tu entrou com processo, tem provas evidentes que tu efetuou um trabalho, tá? E a parte, daqui a pouco, não quer te pagar aquilo que tu convencionou verbalmente com ela. Ou quer te pagar a menor, tá? Aí você, advogado, tem que ingressar com uma ação judicial, tá? Contra aquela parte, e o nome da ação é Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios. E aí tu tem que te fazer valer da tabela da OAB, e claro, vale muito também qual é o trabalho que tu teve, se for um processo judicial, quanto tempo tu dedicou, né? Se daqui a pouco não foi um processo, daqui a pouco pode ser, vamos supor, montar um parecer. A tabela da OAB fala em hora intelectual, né? Tem toda uma série de questões que é levado em consideração no momento de haver esse arbitramento de honorários. Tá certo? Então, essas são as 3 formas. São os contratuais, aquilo que eu faço no contrato, eu pactuo. Pode ser um valor fechado, tá? A tabela da ordem, ela coloca várias situações ali, aonde se coloca um valor, né? Mais 10, 20% sobre o valor do patrimônio, enfim, tá? Honestamente falando, né? Isso é um consenso entre os advogados, que a tabela da ordem, ela é muito mais vamos dizer assim, uma referência para nós do que efetivamente algo a ser exatamente seguido ao pé da letra, tá? O correto seria, isso tem que ficar registrado, tá? Mas o que acontece, tá? Da mesma forma como não pode haver um aviltamento de honorários, ou seja, eu não posso cobrar um valor exorbitante de honorários, tá? Seja num valor, mesmo que o meu cliente esteja de acordo, né? Eu já passei por alguns clientes que disseram: doutor, se nós ganhar 50% é teu, né? Não, 30% eu me dou por satisfeito, porque é o que a margem ali, 30, até 40% tem entendimentos que dá para cobrar. Mas a grande questão é o quê? A tabela da ordem fala em tu cobrar consulta, né? E isso na prática é mais difícil fazer, né? Ao passo de que tu pegar a tabela da ordem, muitas vezes
e você tenta cobrar ela, porque está na lei dizendo que você tem que cobrá-la, fica difícil. Né? Por quê? Porque existem maus profissionais, maus colegas que acabam cobrando um valor irrisório. Os honorários, ele não pode ser irrisório e ele não pode ser aviltante. Tá? Ele tem que ser o meio termo. Por quê? Porque é o teu trabalho, é a forma como tu tem de sobreviver. Né? Então tem que ser digno, não pode ser uma coisa. Existem muitas situações processuais, principalmente de ordem trabalhista. Tá? Quando tu advoga para o reclamante, que tu acaba ficando com uma porcentagem se tu tiver o sucesso na ação. Né? Então isso é só um exemplo de prática que acontece de muitas vezes, quando você faz um trabalho, vai na audiência, às vezes não consegue, ou não consegue um valor tão grande assim, né? Se tu não consegue um valor tão grande assim, tu assume o risco junto com o cliente. Aí eu acho justo. Né? Mas tem que ter um contrato para dizer, olha, caso nós não ganhemos nada, que também é uma possibilidade, né? Tem que ter ali um valor, alguma coisa que garanta o serviço do advogado. Na própria sentença, os magistrados colocam, tá, dizendo, olha, fixo 10%, 15% sobre o valor, levando em consideração o trabalho desprendido. Tá? Então isso é uma coisa muito importante, tá bom? Qual é a tarefa de hoje, gente? Tá? Leiam a Lei 8906/94 ali a partir do artigo 22, leiam o Código de Ética a partir do artigo 35, se eu não me engano, que fala de honorários, tá? Façam uma pesquisa, eu vou colocar isso lá no NAVED, façam uma pesquisa no TJ, eu vou colocar direto o link ali para ir direto para a jurisprudência, tá? De um acórdão, tá? Aonde foi necessário o advogado ingressar judicialmente, tá? Para cobrar honorários que o seu ex-cliente não pagou. Tá? Façam essa pesquisa, me mandem no NAVED o acórdão e uma resenha da decisão. Tá? Uma última questão só para a gente fazer o fechamento. Existe a chamada advocacia pro bono. Tá? O pro bono quer dizer de graça. Tá? Exemplo disso, Defensoria Pública. A Defensoria Pública não paga, ela não recebe honorários, né, contratuais. SAJUP não recebe honorários contratuais. Recebemos honorários de sucumbência caso haja, mas não recebemos, não fazemos um contrato com a pessoa. Tá? E isso está previsto também no Código de Ética, ou advocacia pro bono, né? Que são aquelas situações, eu posso fazer quantas eu quiser? Posso fazer quantas eu quiser. Não tem um limite, né? O que eu não posso fazer é com fins eleitorais, partidários, política, aquilo que a gente já conhece, tá? Mas existe essa modalidade. Nessa modalidade do pro bono, tá? Alguns advogados fazem, principalmente quando é ações de massa, que daí pegam uma população, vamos dizer assim, mais carente e diz, olha, não vou pegar o seu valor, mas eu quero a sucumbência lá no final, que ela vai ser grande. Tá? E aí são alguns escritórios que procedem dessa forma. Tá bom? Mas só para explicar para vocês o que é advocacia pro bono. Tá bom, gente? Obrigado e façam a atividade. Como de praxe, até domingo, 10 horas da noite, para postá-la. Tá bom? Grande abraço para vocês e até sábado que vem no Google Meet. Daí a aula vai ser ao vivo, tá bom? Abraço, bom final de semana para vocês.